Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o Citaxcast, episódio de número 11. E com a candidata mais que especial. Já esteve aqui antes, no entanto, o assunto que vamos debater aqui é o assunto mais em alta, não só para empresários, mas para contadores e todos que buscam empreender no Brasil. Aqui com a gente está Jordana. Olá, Mozair. Olá, time Citax. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, principalmente discutindo o assunto mais urgente dos últimos 50 anos, como você disse, para quem empreende no Brasil e para quem assessora empreendedores. Então, para todos os meus colegas, com certeza é o assunto de maior impacto para 2025 e para os próximos 10 anos. 10 anos? No mínimo. Ou seja, eu quero saber mais sobre isso. Para quem não conhece, essa é a Jordana Vieira, contadora de guerra, também presente em todas as discussões no que tange a parte de reforma tributária. Vai deixar um pouquinho do conhecimento, inclusive da especulação, né? Querendo ou não, muita gente fala o que não sabe, aumenta o que não deve. Estamos aqui para desmistificar algumas informações. Inclusive, a primeira pergunta, Jordana, antes, né, se você puder falar um pouquinho de você, vou deixar para falar um pouquinho depois dessa pergunta, que ela é bem importante. E aí, Jordana, fala um pouquinho mais sobre a Jordana em si. De onde você veio, qual é a sua especialidade? Vamos lá. Eu sou Jordana, eu sou contadora de formação, eu sou auditora independente, hoje sócia do Grupo Planning, uma empresa de soluções contábeis e tributárias nascida em Goiânia, mas com 7 escritórios no Brasil, mais de 600 pessoas no time. E a minha escola é integralmente consultoria tributária. Eu gosto dessa confusão aqui do universo tributário, que agora a gente tem uma promessa de simplificação na mesa, uma reforma dos principais tributos, né? O ICMS, o IPI, o PIS, a COFINS, e agora a gente está aqui para entender como tudo isso se encaixa no contexto das empresas do Simples Nacional. As micro e pequenas empresas, que são a grande maioria no Brasil, e certamente a maior parte da carteira dos nossos colegas que estão aqui com a gente é de empresas do Simples. Legal. Então, esse é um assunto super relevante. Jordana, então vamos lá. A reforma tributária é uma ameaça ou uma oportunidade de crescimento? Legal. Essa é a pergunta talvez mais apimentada para a gente começar, porque sempre que eu falo de reforma, eu sempre levanto a bandeira de que ela é, se não a maior oportunidade de mercado que a contabilidade já viveu nos últimos 50 anos. Isso porque a reforma, ela reseta tudo que se sabe sobre tributação no Brasil, especialmente, né, para tributos como o ICMS, o PIS e a COFINS. E o que a gente entende como Simples Nacional, que é um regime tributário, foi vendida a ideia lá atrás, inclusive pelos próprios parlamentares, muito se viu nas redes sociais, a ideia de que o Simples não seria afetado. Não vamos mexer com o Simples Nacional, independente da reforma, o Simples continua, mas ao contrário, se a gente se debruça sobre o texto da lei complementar, a gente vê que, na verdade, o Simples é talvez o regime mais afetado em diferentes níveis. Não só na forma de apurar os tributos, mas principalmente, Mozair, no relacionamento dessa empresa do Simples com o mercado. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui, o impacto em competitividade, precificação, repasse de créditos, consumo de créditos. A gente tem muitas inovações para a empresa do Simples, que estava muito acostumada a tributar a sua receita bruta, a pagar os tributos num único DAS, numa data determinada. Pouca coisa disso deve permanecer, muita coisa deve mudar. Então, eu entendo que o Simples é uma grande oportunidade porque ela coloca todos os contadores exatamente no mesmo patamar. E eu falei muito disso no outro episódio, né? Foi. Porque agora a gente tem a oportunidade, então, finalmente, de nos posicionarmos como um consultor, como um planejador, como um cara que assessora a empresa, o nosso cliente, a tomar decisões de negócio bem fundamentadas. Ou seja, a reforma tributária vai impactar o Simples, sim. De certa Com certeza. forma, a gente vai ter que desmistificar um pouco melhor, né? Sobre o IBS, o CBS, vai conter ainda na parte do regime do Simples Nacional. No entanto, é um mito que não vai impactar, pelo contrário, impacta sim. Com certeza. Se a gente começar essa conversa desmistificando um grande ponto, um ponto fundamental é esse. Não existe essa ideia de que o Simples permanece como está ou de que ele não vai ser afetado.
O IBS e a CBS são 2 tributos cobrados das empresas do Simples, que tem lá quase 8 ou 10 tributos, dependendo da atividade, cobrados ali dentro do DAS. A reforma está reestruturando 2 tributos apenas. Então, é fato que o Simples continua hoje como um regime favorecido e diferenciado, mas ele, como fornecedor de outras empresas, como meio de cadeia, ele tende a ser bastante afetado, com certeza. A gente vai entrar em detalhes aqui ao longo da nossa conversa. Legal. E dando start oficialmente, né, em 2026, nessa primeira fase, você acredita que essa transição ela vai ter um impacto de imediato ou vai constante conforme a evolução vai acontecendo? Qual é o maior impacto inicial? A legislação prevê um longo período de transição. A gente deve conviver com 2 regimes por pelo menos 10 anos, vejam só. Hoje, o regime atual, que tem PIS, COFINS, que tem ICMS, para as indústrias tem o IPI, ele deve ser gradualmente substituído pelos novos tributos da reforma tributária, que a gente está falando aqui tanto de IBS, de CBS, e no fim do dia eles configuram aquilo que a legislação chama de IVA dual. A gente pode até abrir isso com mais detalhes para colocar todos aqui na mesma página, mas já no ano que vem, vejam só, já em 2026, a gente vai passar por um período de teste com a entrada da CBS substituindo o PIS e a COFINS, começando a substituir o PIS e a COFINS. Ou seja, 2025 é o último ano para a gente entender de reforma. 2026 é o ano em que a reforma começa a acontecer efetivamente. Ou seja, já no ano que vem, eu vou ter novas apurações, muito provavelmente novas obrigações acessórias, possivelmente também novas alterações nas notas fiscais, e a gente já tem acompanhado uma série de notas técnicas trazendo essas alterações. Então, 2026, a coisa começa a acontecer de fato, nesse período chamado de período teste, em que as empresas vão conviver com um pezinho no regime atual, um pezinho colocando o pé na água ali no regime novo. Jordana, você, inclusive, interessantíssimo, viu? Falou que, dependendo, o próprio empresário, sendo do Simples Nacional, não se torna tão competitivo. Sobre a parte de oportunidade de crédito, né, sobre IBS, CBS, existe essa possibilidade dele deixar de ser competitivo no mercado, o empresário em si? Cara, essa é uma preocupação enorme, porque, de fato, as empresas do Simples, elas podem sim não serem mais tão competitivas e algumas delas precisarão sim repensar se ficam no Simples híbrido ou se saem do Simples efetivamente. Então veja só as inovações que a gente vai... Ou seja, é oportunidade de dúvida. Onde tem dúvida, tem... oportunidade, com certeza. Aí é a hora que o profissional contábil que ele tem que se valorizar e não só se valorizar, mas se impor, né? Com certeza. Colocar o que ele aprendeu, não só aprendeu, mas o que ele está vivenciando em prática. O planejamento tributário é uma necessidade como nunca foi nesse momento. É uma necessidade enorme para as empresas do Simples, inclusive, o pessoal que está acompanhando a legislação sabe, nós teremos 2 meses no ano calendário, 2 momentos no mesmo ano para fazer essa definição. Então, eu, como contadora, preciso sentar com o meu cliente e avaliar a operação dele para ajudá-lo a tomar essa decisão, no mínimo, para cumprir a regra 2 vezes por ano. Então, isso, de fato, me posiciona como consultora e aumenta, na minha visão, muito a demanda por esse tipo de trabalho para as empresas do Simples, que até o momento, muitas vezes, são vistas como a empresa do regime mais simples, mais favorecido, mais fácil de se lidar, mas eu acho que agora a conversa está ficando diferente. Dependendo da posição da cadeia que ele se encontra, Exato. Não é necessário, se torna obrigatório. Exato. Eu vou tentar trazer um exemplo para deixar a nossa conversa aqui mais didática. Hoje, vou fazer uma comparação rápida entre o cenário atual e o novo cenário. No cenário atual, se eu estou no meio da cadeia, e o que é esse negócio de meio de cadeia? Alguém compra de mim para prestar um serviço, para industrializar um produto ou para revender uma mercadoria. Então, eu sou fornecedor, estou lá no B2B, e eu estou fornecendo para outra empresa, eu estou no meio da cadeia dela. No cenário atual,
eu transfiro créditos naquelas alíquotas pequenas que o Simples paga hoje dentro do DAS. Eu transfiro crédito de ICMS a 1,5, 2,5, depende muito da minha faixa de faturamento. Então, hoje eu transfiro uma parcela pequena de créditos para quem vem depois de mim. No PIS e na COFINS existe uma ficção que permite o aproveitamento dos créditos independente do valor que está lá destacado no DAS. Então, hoje, comprar de uma empresa do Simples, dependendo do seu segmento, da sua atividade, ainda pode ser compensativo. Na reforma tributária, essa ficção acaba. Só serão permitidos os créditos efetivamente pagos, créditos de tributos efetivamente pagos. Então, quando a gente olha lá naquela tabelinha do DAS, aquelas alíquotas baixas daquele jeito, elas podem não ser interessantes para quem compra de mim. Imagina eu vendendo para uma empresa de lucro real que só pode tomar menos que 1/3 do crédito que poderia tomar se estivesse comprando de empresa do regime normal. Sabendo disso, ou pelo menos prevendo essa situação, o legislador deu uma opção para as empresas do Simples que pode ser interessante. E aí vem a oportunidade do planejamento tributário. As empresas do Simples, elas terão um regime que eu poderia chamar aqui um regime híbrido. Ela fica no Simples, mas a CBS ela recolhe fora do Simples. O IBS ela recolhe também fora do Simples. Ou seja, eu tenho demais tributos aqui no DAS e eu continuo sendo do Simples mesmo, com as condições favorecidas para licitação, eu continuo sendo dentro de um porte de empresa que tem favorecimentos e diferenciações específicas, mas para efeito de CBS e IBS, eu sou um cara do regime normal. Com o que eu ganho com isso? Eu passo a recolher e, portanto, transferir créditos como se eu fosse uma empresa de regime normal. Aí sim, o meu cliente que é lucro real, o meu cliente que precisa tomar esses créditos, aí começa a fazer sentido continuar negociando comigo. Caso contrário, se eu sou do Simples puro, talvez eu realmente perca competitividade. Olha só o quanto isso é importante. Como é que a gente vai ajudar o nosso cliente a tomar essa decisão? Esse é um ponto fundamental para a gente aqui como contador. Não dá para fugir do planejamento personalizado. Eu preciso saber para quem meu cliente vende, o que meu cliente faz com que ele compra ou contrata de mim. Ele precisa desse crédito? Eventualmente, se eu estou vendendo para uma empresa que é Simples puro, ele não se utiliza dos créditos que eu vendo, talvez não faça sentido eu ser Simples híbrido, porque meu cliente não aproveita disso. Agora, se eu sou do B2B, a maior parte dos meus clientes sentem a necessidade desse crédito, aí eu preciso começar a avaliar uma migração para esse regime híbrido. Eu posso escolher isso 2 vezes por ano. A gente vai ter algumas restrições, para evitar também planejamentos abusivos, né? Entro no puro, vou para o híbrido, volto para o puro, esse ping-pong também não vai ser possível. Então, a gente precisa de um planejamento muito sério e muito baseado, de fato, em dados do negócio. E, principalmente, Mozair, e aí eu levanto sempre essa bola, esse é um trabalho personalíssimo. O planejamento que a gente faz para a empresa A, muito provavelmente ele não sirva para a empresa B, porque a gente precisa avaliar o cenário dela como um todo. Qual é o perfil dos clientes, inclusive quem veio antes dela, se eu estou tomando crédito aqui na entrada, se eu só compro de empresa do Simples ou se eu compro de fornecedores de regime normal. Então, a gente vai tratar cada caso, de fato, com a sua estudo, particularidade. Né? Jordana, isso aí só fortalece mais ainda, ou seja, é uma oportunidade. Com certeza. Só basta o contador cobrar por isso, que eu sempre falo, né? Às vezes reclama que não tem honorário satisfatório, mas porque não impõe não se posiciona, o verdadeiro valor. Né? Exato. Então, uma outra questão fundamental que eu tenho discutido com vários colegas e até nas consultorias. A legislação ela mudou, Mozair, até o conceito de receita bruta. Então, hoje o que a gente entende como receita bruta, que está lá no documento fiscal, geralmente assim, a grosso modo, a gente apurava o simples, pega as notas fiscais emitidas, seja de serviço ou de produto, apura a receita, está aqui a apuração do simples. Agora, e inclusive, para você que está nos assistindo, essa alteração ela já começou. A gente está esperando o Comitê Gestor do Simples publicar uma resolução para a gente entender isso de forma prática, mas a lei já foi alterada. Receita bruta não é mais só o faturamento
de bens ou serviços da atividade. A gente vai incluir também outras receitas. Vou trazer um exemplo muito clássico, que a gente sempre ouve essa pergunta. Se você é uma empresa do Simples, que vende a prazo, você recebe juros por inadimplência dos seus clientes. Seus clientes te pagaram em atraso. Esses juros pelo atraso no pagamento não era tributado hoje, mas vai passar a ser. E, Mozair, olha quanto isso parece simples, mas quando a gente olha numa rotina de escritório, essa alteração é profunda, porque nem todos os escritórios que atendem empresas do Simples, infelizmente, até por uma questão de honorários, às vezes, muito baixos, esses escritórios não fazem a contabilidade dessas empresas. Só se preocupam, muitas vezes, com o documento fiscal. O que você emitiu de nota? Está aqui sua receita. Só que se agora eu preciso apurar sobre receitas que não são fiscais, ou seja, juros por boletos em atraso, isso não está ali expresso no documento fiscal ainda. Ou seja, eu preciso ter contabilidade. Então, no meu escritório, eu preciso organizar os processos e as rotinas fiscais dos meus clientes do Simples, porque agora eu preciso efetivamente, cá entre nós, fazer contabilidade de empresa do Simples. E alguns contadores, além de não fazer, né, o cliente nem aceita, nem recebe. Exato. Ou seja, é hora de pegar toda a ciência contábil e aplicar na prática, né? Até porque essa informação ela não vai ser mais opcional. Não é mais opcional, exato. A legislação, de novo, já foi alterada. A partir do ano que vem, quando a gente tiver as alíquotas teste de CBS e IBS, certamente isso já começa a ser cobrado. Então, essa é uma atenção importante, inclusive em relação a processos dos escritórios, né? Eu preciso, muitas vezes, rever os meus processos atuais para garantir a apuração dentro da nova norma. Ou seja, preparar todo o trâmite, todo o processo, né? Porque sem isso preparado, quando chegar e for dado o start, Exato. É tentar estudar, ou seja, precisa o quanto antes, já está batido o martelo. Esse ano é o último ano, de fato, para preparação. Esse é o ano em que a gente precisa entender profundamente a legislação, mas a gente precisa contar com ferramentas também. Então já que você falou em ferramenta, não posso deixar de passar e avisar. A Citax, inclusive, ela vai te ajudar nessa parte de análise de cadastro. E se você está preocupado com o teu cliente, está preparando o próprio processo em si que acabamos de falar, a Citax vai te ajudar. Não só nessa análise de cadastro, mas também em toda a escala, toda a esteira do Simples Nacional. E mais na frente eu vou até aplicar, né? Como aplicar a tecnologia para esse novo momento, posso dizer bem assim. E se você ainda não conhece Citax, não perca essa oportunidade de preparar tudo que vai acontecer no próximo ciclo. E claro, todas as atualizações e tudo que for pertinente à reforma, a Citax vai estar falando em primeira mão, trazendo toda essa ferramenta para usufruto. Né? Legal, legal. Se até hoje foi possível apurar tributos no Simples Nacional de uma forma analógica, artesanal, o que nos trouxe até aqui, certamente não vai levar para o próximo. Não vai nos levar para esse período pós-reforma. O que acontece é que hoje, como a gente só olhava para a receita, para os documentos emitidos, parecia possível apurar o Simples sem um controle, sem uma tecnologia robusta para te ajudar a controlar isso. Não era recomendado, você sabe mais que eu. Mas agora, com a reforma tributária cobrando mais informações como essas que eu comentei, maior integração entre dados financeiros, contábeis e fiscais, agora, de fato, eu recomendo fortemente que em 2025 a gente reveja processos e, inclusive, ferramentas que apoiem na gestão desses dados. Questões como fator R, apuração de ICMS e substituição tributária, que já era um grande desafio, que a necessidade de controlar cadastros de produtos, NCM, aquela coisa toda de FAO. Imagine tudo isso combinado com as novas regras do novo regime. Então, de fato, a gente precisa se preparar e trazer ferramentas para dentro do escritório que estejam prontos para esse novo momento. O sistema não vai fazer sozinho, mas a gente também não vai fazer sozinho. Não existe mágica, né, Jordana? Inclusive, fazendo de forma manual fica mais suscetível a erro. Com certeza, com certeza. Uma das questões que a reforma também prevê, e já está acontecendo, inclusive, a gente não está falando... Nossa conversa aqui não tem nada de futurismo. A gente está falando do que
Já Presente. está acontecendo. Várias notas técnicas aumentando os dados das notas fiscais, exigindo cada vez mais informações nas notas. Eu tenho conversado com colegas e a gente tem brincado. Imagina o quanto uma nota fiscal vai ficar uma coisa poluída. A gente vai ter tanto campo, tanta informação, que, de fato, processar isso sem tecnologia vai ser impossível. E, principalmente, como é que a gente ganha escala, né? Várias empresas revendo seus regimes tributários, revendo sua operação. Como é que eu atendo tudo isso e mantenho a operação sem deixar a peteca cair, como a gente comenta aqui? Com certeza só com tecnologia. Maravilha. Jordana, e existem algumas empresas do Simples Nacional que já tributam o ICMS e o ISS por fora, né? Como que vai ser, inclusive, quando chegar o IBS e o CBS, como que vai fazer essa transição? E esse formato híbrido que você comentou, como que vai funcionar? Legal. Essa pergunta é excelente. E vale a gente se concentrar aqui, porque a oportunidade do planejamento tributário ela está exatamente nessa questão. Uma das grandes oportunidades. No regime atual, algumas empresas, as que faturam mais que 3 milhões e 600 por ano, elas já estão obrigadas a recolher o ICMS ou ISS, se forem prestadoras de serviço, fora do DAS. Então, eu costumo brincar que essas empresas elas já estavam testando o terreno, porque elas já estavam se habituando a estar no Simples para uma parte dos tributos e estar fora do Simples para outra parte dos tributos. Então, se elas ultrapassavam o que a legislação chama de sublimite, elas já agiam como se fosse uma empresa de regime normal para fins estaduais ou municipais. Então, vamos guardar essa informação. Se eu não atinjo o sublimite, se eu sou uma empresa do Simples puro, eu tenho lá meu faturamento, tenho lá uma média de 8 tributos dentro do DAS. Dia 20, todo mês, estou pagando uma única guia, todos os tributos. Legal. Só que hoje, eu transfiro os créditos para quem compra de mim exatamente com as alíquotas que eu destaco ali no DAS. Essa alíquota de ICMS, para quem é uma empresa de B2B, está no meio da cadeia, precisa transferir esses créditos, essa alíquota é muito pequena. Justamente porque o Simples é um regime favorecido e diferenciado, ele dá essa opção de recolhimento no DAS, mas com as alíquotas bem mais baixas, o que para micro e pequenas empresas sempre foi bastante interessante. Agora, no período pós-reforma tributária, com a vinda do CBS e da IBS, eu só consigo transferir os créditos exatamente na alíquota e no valor que eu paguei. Ou seja, se eu continuo pagando IBS e CBS dentro do Simples, eu vou transferir um crédito muito baixo, muitas vezes, se comparado a uma empresa de regime normal, que transfere, a legislação hoje prevê 28%. Na verdade, estima-se que a alíquota de referência do IVA, né, que é CBS mais IBS, seja de 28%. Imagine o quanto é injusta a comparação de uma empresa que transfere créditos de 28% e uma empresa do Simples que transferiria talvez nem 1/5 disso. E a gente está falando o quê? De competitividade. Se eu estou no meio da cadeia, meu cliente vai começar a avaliar se continua sendo vantajoso comprar de mim. Olha só. Porque pode ser que ele pague um pouco menos, porque a minha alíquota é menor, meu preço pode ser até melhor. Só que para ele, tomar os créditos é vantajoso. Então, aqui a gente precisa avaliar se eu posso continuar no Simples puro. Eu vou abrir umas aspas aqui, porque esse termo não existe na legislação. Se eu continuo sendo Simples puro ou se eu entro no regime híbrido. E o que é o regime híbrido? Ele me dá a opção de pagar CBS e IBS por fora, porque aí eu consigo transferir mais créditos para o meu adquirente. De novo, a gente vai ter essa opção 2 vezes por ano. Olha só. Jordana, agora eu vou entrar um pouquinho mais na minha área em especial, comercial. Jordana, como com a reforma tributária eu posso aumentar, aprimorar meu argumento de vendas para clientes e empresários? Ou seja, como eu posso utilizar a reforma como um gatilho de prospecção? Eu adoro essa pergunta. Olha só, de novo, pode ser que eu seja redundante aqui, mas é na redundância que a gente vai deixar essa mensagem. E talvez, se de tudo que a gente conversou aqui,
essa for a única mensagem deixada, eu acho que É a mais importante. a gente vai ter cumprido a nossa missão aqui. Legal. Mais do que nunca, uma empresa do Simples Nacional ela não sobrevive sem consultoria tributária e contábil. E aqui, pessoal, a gente não está falando mais de ser contador que processa guia, de ser contador que emite boletos para o meu cliente pagar. Efetivamente, a decisão de ficar no Simples, de sair do Simples, de ser Simples híbrido, de fazer investimento agora ou depois, ela é mais do que nunca uma decisão que está na nossa mão. Então, na minha visão, e estudando o mercado todo dia, eu tenho a convicção de que mais do que nunca a gente é protagonista nesse movimento. Mas é muito importante a gente assumir essa cadeira de protagonista. Leilão de honorários ou concorrência baseada em preço puramente, ela não pode mais, ou pelo menos não deve mais nortear o nosso jogo aqui. Porque, de fato, o seu cliente vai te demandar muito mais do que simplesmente ser um emissor, ser um processador de guias. E aqui eu coloco uma provocação. Há uma grande expectativa de que o PGDAS, o nosso querido PGDAS, seja um sistema, pelo menos, pré-preenchido, como é hoje a declaração de imposto de renda, foi uma inovação nos últimos anos. A expectativa é de que o PGDAS ele já traga ali para o contribuinte uma previsão de quanto deverão ser os valores recolhidos naquele mês. Então, processar por processar, apurar impostos por apurar... Fica a dica, hein? Contadores que ainda estão no século passado, apenas emitindo, né? Isso aí vai acabar, não adianta. Aquele termo de contabilidade consultiva, ela nunca vai fazer tanto sentido como agora, tanto né? sentido. E, Jordana, como é que escala? Uhum. Porque parece que ia simplificar. No entanto, vai precisar de maior análise, inclusive pontual. Como escala nesse segmento? Como que escala, principalmente no Simples Nacional, que ali a gente conseguia, né, de certa forma, escalar, porque era mais simplista. Agora não é tão simplista como você acabou até de mostrar pra gente. Como que escala com o Simples agora? Qual que é o grande desafio da escala? Fazer mais com menos. É conseguir atender mais clientes com a mesma quantidade de analistas, assistentes ou com o mesmo tamanho de time que a gente tem. Só é possível fazer isso, de novo, com tecnologia e principalmente com processos de auditoria, com processos de revisão dentro do seu escritório para garantir que aqueles CNPJs a mais, que aquelas apurações a mais que a gente está colocando para dentro, elas não representem agora um risco para o escritório. Então, a minha principal recomendação, além, óbvio, de entender a legislação, de buscar, caso você se sinta um pouco perdido ou sozinho, mas buscar uma ajuda para entender, para estruturar esses processos, mas principalmente para olhar para o departamento fiscal mais do que nunca como o departamento mais estratégico do escritório. E ele é estratégico não só por agora assumir esse protagonismo, ser o coração do escritório, mas agora porque ele vai demandar do contábil, do financeiro, vai demandar outras áreas. Então, eu olharia profundamente para a estrutura do escritório e para a tecnologia. Coração. O fiscal sendo o coração e não só isso, né? Como o contador nem sempre ele veste a camisa do sócio do fisco, porque ele não é, né? Agora ele vai ter esse artifício de orientar, né, cada vez mais. E me fala um pouquinho sobre as diferenças de atividade operacional, se convém especializar num só nicho ou convém estudar um nicho específico. O que você me diz sobre essas mudanças? Eu sou uma grande defensora da especialização, porque a cada nova onda de mudança como essa, né, apesar de que a reforma não pode nem ser chamada de onda, porque ela é com certeza a transformação mais profunda, mais radical do sistema tributário nacional nos últimos 50 anos, facilmente. Mas a cada nova onda de alteração tributária, o contador se vê com novos desafios e novas demandas. Eu sou uma grande defensora da especialização porque, sendo especialista, você consegue conversar com seu cliente de igual para igual. E você sai da discussão de preço, você sai do leilão de honorários porque o seu cliente tem, finalmente, um especialista com quem contar. E a gente viu aqui, em todo o nosso bate-papo, que mais do que nunca a reforma aproxima o contador dessa posição de consultor. Então, eu defendo que a gente saiba conversar de igual para igual com o nosso cliente, e isso só é possível com a especialização.
é uma estratégia de mercado, é um modelo de negócio que pode te colocar diante de novas portas ou fechar portas do lado de cá também. Então, muitas vezes, pode fazer sentido que a gente verticalize a operação do escritório dentro do seu departamento fiscal, dentro do seu departamento contábil. E, claro, de novo, essa é uma decisão de negócio muito profunda, tem seus vieses, mas eu defendo que cada vez mais, e a reforma acho que vai empurrar todo mundo para esse caminho. Talvez ele fosse evitado até aqui, mas agora isso é inevitável. A gente precisa se tornar, de fato, um especialista. E imagina, conversar com o nosso cliente sabendo o desafio da operação dele, sabendo a dor de gestão de estoque que ele tem, sabendo a dificuldade de gestão financeira, de documentos fiscais, de emissão de nota, de sistemas. Então, isso, de fato, nos posiciona em outro lugar. E digo mais, muitas empresas hoje estão no Simples, não porque é simplesmente um regime favorecido, mais barato, um regime diferenciado. A gente sabe, nós somos contadores. Muitas empresas estão no Simples porque elas não têm controle o suficiente ou elas não estão preparadas o suficiente para sair do Simples. Geralmente o Simples é o regime das empresas que têm um pouco menos de controle, um pouco menos de estrutura, de equipe, de ferramenta. Então ela não está pronta. E o principal, nível de consciência. Exato. Nem ela sabe o poder que ela tem. Perfeito. Então, muitas vezes ela está no Simples porque, em tese, o Simples é uma proteção, né? Ele blinda a empresa de fiscalizações, de autuações, o que não é verdade, a gente sabe, mas ele expõe um pouco menos a empresa. Tá aí a oportunidade de a gente ajudar a empresa a se estruturar, porque caso ela tenha que sair, ela precisa, com certeza, se preparar. Maravilha. Jordana, estamos chegando ao fim e foi um bate-papo muito produtivo, aprendi muito. Inclusive, eu não poderia deixar de pedir uma dica de ouro, até porque eu sei que você contribuiu bastante. Mas, Jordana, deixa uma mensagem, uma dica de ouro para a data de hoje, levando em consideração que daqui 6 meses o jogo muda. O que a Jordana deixa aqui para gente? Olha, depois de tudo que a gente falou, talvez seja um grande desafio colocar na mesa uma única frente, e a gente tem aqui várias a serem discutidas, e que bom, são muitas oportunidades, mas como estamos diante de um reset da legislação tributária, o passo zero, se você ainda não começou a estudar a reforma, se você ainda não entende essas minúcias da legislação, aproveite esses 6 meses finais de 2025 para isso. Isso é inevitável, com certeza, mas principalmente olhando para o seu escritório, para o seu modelo de negócio, para o seu perfil de clientes, se a sua carteira é predominantemente de empresas do Simples ou não, tudo que a gente falou aqui afeta diretamente o seu negócio, as suas entregas. Então, você precisa de tecnologia, você precisa de ferramenta para te ajudar a orquestrar novos processos e novas entregas que vão ser exigidas a partir de então. Então, de imediato, eu olharia para o escritório, para o perfil dos clientes, buscaria oportunidades no meu aquário, pescando no meu aquário, oportunidades de planejamento, oportunidades de revisão de cadastros de produtos, de redefinição de processos fiscais, financeiros, ampliando a minha atuação e, claro, dominando a legislação. Disso não dá para correr. Sensacional, sensacional. Pois é, aqui ficou registrado essa dica e quem não seguir, eu acredito que vai sofrer, até porque não é opcional. Não é, e assim, eu não quero ser exagerada, mas eu digo com muita tranquilidade, quem não entender do que a gente está falando aqui está fora do jogo. Não existe opção, a reforma, de fato, ela altera profundamente o modelo de negócio dos nossos clientes, e não só tributariamente. A gente viu aqui várias questões financeiras, fiscais e operacionais. Ou seja, onde vai separar os amadores dos profissionais do ramo contábil. Que legal, Jordana. Eu acredito que com isso a nossa classe possa se unir cada vez mais, tendo em vista que, eu vou sempre dizer, né? O futuro do Brasil, o contador tem uma contribuição muito grande, né? Não só isso. E aproveitar essa oportunidade como um divisor de águas, né? A partir de agora que a gente possa fortalecer cada vez mais. E eu queria agradecer. É sempre uma visita assim ímpar estar com você aqui. Obrigado
por tantas informações. E eu mesmo vou começar a estudar cada vez mais. Obrigado, viu, Jordana? Imagina. Me alertei aqui, eu que já agradeço. estudo mais. Obrigada pela Sensacional. oportunidade. É sempre um prazer estar aqui na casa da Citax, que é um grande parceiro da Plane há tantos anos. A gente é a nossa principal ferramenta hoje na área fiscal, no núcleo de empresas do Simples. E com certeza foi um game changer em termos de eficiência e de entrega para a gente. Obrigado. Muito obrigado, você que ficou no nosso episódio, esteve até aqui. Se você não segue nossas redes sociais, siga lá, Citax Oficial, aqui também no canal no YouTube. E claro, fique atento às novidades e vai ter um próximo episódio. Compartilhe e comente, com certeza estou aguardando o seu comentário. Até mais, tchau, tchau.